Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar do início do julgamento no Supremo Tribunal Federal daqueles que perpetraram os atos ali de invasão, destruição, depredação, ataque, na realidade, aos três poderes constitucionais no dia 8 de janeiro, na intentona bolsonarista do dia 8 de janeiro. E o julgamento começou agora finalmente. 3 já foram julgados ali, há um quarto que deverá ser julgado aí nos próximos dias, e foram todos eles sentenciados a penas bastante duras, né? 2 com uma pena de pouco mais de 17 anos, um outro com uma pena de 14 anos, né? A depender ali do seu grau e da forma de envolvimento naqueles episódios, o que causou inclusive uma série de discussões no interior da corte, sobretudo, claro, entre o relator, o ministro Alexandre de Moraes, o revisor, o ministro Cássio Nunes Marques, mas também o outro ministro indicado pelo Jair Bolsonaro, assim como Nunes Marques, que é o André Mendonça, e que teve ali uma certa contenda verbal com o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, foi um julgamento não só importante pelo episódio do qual ele trata, mas foi também um julgamento quente, digamos assim, pelo clima que se produziu ali dentro. E a ideia agora é a gente tentar entender, na conversa que vai ter aqui hoje com o professor Rubens Gleiser, né, que é professor da Direito São Paulo, da FGV, né, o FGV Direito São Paulo, onde ele é também coordenador do grupo de estudos do Supremo em Pauta, que, como o nome já diz, estuda o Supremo Tribunal Federal, é também coordenador do núcleo de Constituição e Justiça, Justiça e Constituição, né, da FGV Direito São Paulo, e é autor de 2 obras recentes, né? Uma delas é Catimba Constitucional, o STF do Antijogo à Crise Constitucional, que saiu pela editora Juspodium, né? Isso acho que já faz um ano e pouquinho, ou 2 anos, depois ele nos ajuda a lembrar isso aqui, ele me corrige exatamente, e um que acabou de sair, né? Tá quentinho ainda o livro, né? Em coorganização com a Ana Laura Pereira Barbosa, que é Resiliência e Deslealdade Constitucional, uma década de crise. Enfim, como as credenciais todas aí mostram, poucas pessoas seriam mais indicadas para tratar desse assunto do que o Rubens, que já passou por aqui antes, já tivemos conversa com ele aqui anteriormente. Eu quero, claro, agradecer ao Rubens por topar mais uma vez conversar aqui com a gente, e quero começar perguntando, afinal de contas, o seguinte, Rubens, o que essas primeiras decisões do Supremo com relação aos envolvidos na intentona do 8 de janeiro revelam sobre o que foi o problema, foi esse caso, o que é esse caso, evidentemente, e o que pode vir pela frente? Por favor, e obrigado por ter topado a conversa mais uma vez. Puxa, Cláudio, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, é um prazer acompanhar um acadêmico do seu quilate com essa trajetória brilhante na academia, ter conseguido ultrapassar essa barreira aí para o debate público. Sempre teve no debate público de jornal, mas agora nessa mídia também, um crescimento absolutamente merecido do canal, com sempre informação nuançada, qualificada, né, o que é uma preciosidade aí nos tempos em que o debate público praticamente colapsou, né? Então, acho que esse caso é super interessante, não só pela relevância histórica, né, mas como foi utilizado. O primeiro dia de julgamento, né, ele foi ocupado pela apresentação, né, o relatório do ministro Alexandre de Moraes, seu voto e o voto do revisor, o ministro Cássio Nunes Marques. Então, o que vai ser Eu estou um pouco perdido por causa dos dias, por causa de um evento grande que teve. Nossa, do qual eu também primeiro participei, dia foi na terça-feira, do qual você participou, foi na terça-feira. Isso. Foi na casa que teve esses relatórios grandes, em que até pela TV Justiça foi sendo, não é usual se apresentado materiais, né? Então não é só a narrativa do ministro,
Então, apresentava convocatórias, cenas de vídeo, as câmeras internas do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, por aí vai. E nesse embate inicial você tem as duas grandes narrativas dentro da sociedade sobre como tratar os atos de 8 de janeiro e os invasores e a sua intenção. O ministro Alexandre de Moraes pega o retrato do que circulava na internet, aonde estavam essas pessoas, o conteúdo dos vídeos que eles próprios gravavam, as selfies, né? O material que era usado para convocar as pessoas a usar esses atos e dizer, olha, não é só um ato de vandalismo, mas existia a intenção de evitar que o Lula, que ganhou as eleições, assumisse o poder e que o exército implementasse uma ditadura. A ideia era gerar uma comoção, atos violentos que fossem provocar, por um jeito mais ou menos institucionalizado, a ação do exército. Esse era o plano e essa era a intenção que unia aquelas pessoas. E isso permite dizer que não só é um ato de depredação dos prédios, que não é só um ato de insatisfação contra o STF, contra o Congresso e contra o novo presidente, mas uma ação articulada para um golpe de Estado. A ideia é provocar o exército a agir e dar um golpe. E ele faz isso trazendo todos esses elementos com horas, né? E esse caso do primeiro réu, o Aécio, ele é ilustrativo do que parece ser uma cena central, que é essa pessoa de má formação, né? Humilde até. Então a gente está falando disso, de entregador, motoboy, né? Trabalhador precarizado, imerso em fake news, mas que faz parte de uma mobilização grande, articulada, com uma intenção declarada entre eles, né? E com atos de convocação. Vem, gente, pode vir, tem que chamar o exército, agora que tá bom, a gente conseguiu, vamos lá, vamos avançar. E essa é a narrativa que o Alexandre de Moraes coloca, e por isso ele vai apresentar todos esses crimes, não só depredação, mas também ato contra o Estado Democrático de Direito, que impediu o exercício dos poderes constitucionais, mas também golpe de Estado, tentar implantar um novo governo que não legitimamente eleito. E o ministro Cássio Nunes Marques faz o contraponto extremo da bolha bolsonarista, que só não conseguiu negar que eles invadiram os prédios. Então ele tenta dizer, Por olha, pouco, por pouco. foi atos de vandalismo, terrível, foi vandalismo mesmo. E daí ele aproveitava e dá os recados também para a turma dele. Tinha falas do tipo Lula ladrão, que é absolutamente. Ele faz esse reforço e colhe e apresenta, ao invés de usar esses mesmos vídeos, esse mesmo material, discutir esse material, seleciona uma testemunha de uma senhora que quase entrou por acaso num dos prédios, porque percebeu que estava numa grande confusão, e apresenta essa narrativa. O que houve foi depredação dos bens da União, que quebrou janela, quebrou copo, mas nada com a menor chance, com a menor possibilidade de gerar golpe de Estado, e muito menos de atrapalhar qualquer poder da República. O que a gente viu foi um ato black bloc, né? Foi isso, sem nenhuma chance real, e ainda aproveitou e falou, porque o exército nunca entrou e jamais entrará numa aventura autoritária. Então, faz esse discurso também no extremo, né, da bolha bolsonarista. Então, o julgamento começa com isso, com esse desafio já de narrativas. De um lado, um monte de prova, de um lado, essa narrativa bem curta, e ignorando as provas e ignorando o mínimo da técnica, né? E entre eles se coloca o André Mendonça, que tem uma situação muito peculiar nesse julgamento, que é muito semelhante à posição que ele teve no julgamento do André Mendonça, Não, do desculpa, André do Mendonça Daniel não. Silveira. O ministro André Mendonça julgou Daniel no caso do Silveira. Daniel Silveira, né, que foi acusado e condenado por uma série de ataques também ao STF, enquanto o Cássio Nunes Marques absolvia, André Mendonça condenava com uma pena menor, essa dinâmica, né? Olha, tem um exagero aqui na dosimetria, não é exatamente esse crime, é um
Então ele está dentro de uma lógica mais bolsonarista, a inclinação dele é essa, ele não esconde isso, mas é alguém que dialoga com as convenções jurídicas, com as questões de interpretação, com os precedentes. Ele não precisa inventar um mundo paralelo para fingir que nada aconteceu. E nisso tenta puxar para o que é o lado mais comedido. E de lambuja deu um monte de tese para a defesa. Pelo jeito era bem desqualificada, assim, deixou muito a desejar para os próprios réus, né? Hum. E só um Então detalhe, acho que foi uma apresentação para a sociedade dessas grandes narrativas. e talvez tenha dado elementos não só para a defesa desses que já foram julgados, mas talvez para outros, porque tem, enfim, mais de 1.000 pessoas, né, a serem julgados pela frente. Mas acho que esses foram os grandes momentos, né, onde eles estão construindo esses casos talvez mais paradigmáticos, mais centrais, porque o Aécio, que foi o primeiro réu, não era um grande líder revolucionário, era uma dessas pessoas que Funcionário da atacado, Sabesp, né? funcionário da Sabesp, atacado por o outro que era motoboy, atacado por esse, inundado por fake news, por esse terror absolutamente uh, afastado da realidade, entra nisso, né? E acho que isso vai se estender a um grupo enorme de pessoas. Isso vai permitir que as balizas fixadas nesse julgamento, que é excepcional em muitos sentidos, possa ser replicado depois em plenário virtual com muito mais agilidade. Esse caso é igual ao caso do Tiago, esse caso é igual ao caso do Aécio. Por aí diante permite que centenas, milhares sejam julgados com mais agilidade, prestando atenção ao fato, mas dentro dessas grandes caixas aí que eu imagino que seja a função desses 4 primeiros julgamentos em plenário virtual, em plenário físico. Agora, o Tiago, se eu não me engano, é o motoboy, né? Isso. E o Tiago é um caso interessante, né? Que a advogada foi ali defendê-lo e no fim só faltou dizer que, olha, meu cliente é um imbecil completo, né? Que simplesmente foi a vítima de uma lavagem cerebral, não sabe o que diz, só fala bobagem e por isso está aqui. Até foi aos prantos, né? Por conta desse tipo de situação. É, levando um pouco mais a sério esse tipo de argumentação da advogada, né, do que esse lado caricato que acabou assumindo, que foi até explorado, né, pelos próprios ministros do Supremo, particularmente pelo Alexandre de Moraes, né, ao comentar a performance dos advogados ali presentes. Mas, digamos que indivíduos que não são completamente capazes de tomar decisões racionais, que são vítimas, vamos colocar assim, de algum tipo de lavagem cerebral, como a advogada falou, que, digamos, são manipulados e talvez estivessem fora ali do uso da sua razão. Isso pode ser, de alguma forma, uma escusa para esse tipo de ato? Porque eu fico pensando em outras situações, digamos, radicais da história da humanidade, em que indivíduos perpetram barbaridades, e alguém pode dizer, não, mas eles foram vítimas de uma lavagem cerebral, por isso, digamos, mataram tanta gente assim, algo do tipo. Isso é escusa? Não sou penalista aqui, mas vou dar um exemplo que é mais clássico de livro, para dizer que esses problemas não são de ontem, né? Então a ideia da pessoa que está bêbada. A pessoa estava fora de si de beber. A pergunta que se faz no direito penal, em qualquer manual, o direito penal essa pessoa escolheu beber? Alguém forçou ela a beber? Se forçaram ela a beber uma tonelada de tequila e ela faz uma coisa bêbada, ela não teve controle de nada nesse processo. Meio Mas Boa a Noite pessoa foi. Cinderela, assim, né? Isso, agora ela foi se intoxicando. E quando ela começou nessa cadeia de assumir o risco de ficar completamente insana, ela teve opção, ela teve controle racional sobre esse processo, o início desse processo, aí ela é totalmente responsabilizada. Esse é o caso. Então, a pessoa continua seguindo fake news, foi no ônibus, foi no quartel, entrou na ação, sabe? Podia estar absolutamente maluco quando subiu no gabinete de alguém para defecar em cima da. Podia, mas se aponta, né, de uma série de ações tomadas com total racionalidade, com controle. A gente o direito penal só poupa a pessoa que, assim, não podia imaginar que está cometendo um crime de jeito nenhum, em nenhuma circunstância, por ser absolutamente alienígena à cultura, não é o caso, Hum. né? Ou não teve controle
responsabilidade nenhuma na cadeia do processo das suas ações. Não é o caso também, né? Eu acho que essas defesas ficaram muito anedóticas, né? Todas elas do magistrado aposentado que usou a situação mais para se defender, para falar de si do que do seu cliente, do advogado que errou 2, 3 citações históricas básicas, não confundiu o Pequeno Príncipe com o Príncipe de Maquiavel, uh, em vez de falar Ponço Pôncio Pilatos Pilatos, com falou Afonso Pilatos. Afonso Pilatos, e a outra que chorou, né? Mas o problema é que, além de tudo, né, essa postura agressiva com o tribunal também não é nova. Acho que muitos vão se recordar quando, durante a pandemia, o Supremo tinha que decidir se mantinha os templos fechados no evento da Páscoa. E lá, uma série de advogados foram lá fazer tentações mais afrontosas. Elas eram afrontosas, mas faz parte do jogo você fazer uma fala simbólica, uma fala política. Mas alguém precisa cuidar, né? Você não tinha um cliente preso, no caso dos templos, né? Então, é uma irresponsabilidade, acho que é uma infração de conduta ética, é ilegal o advogado ir lá e abdicar da defesa. Tanto que a moça que chorou perdeu um prazo. Perdeu o prazo é o pecado capital da advogada, não apresentou a defesa, né? Então, eles podiam, por mais que tenha uma parte do discurso que possa ser política e tudo mais, simbólica, quando você está falando de réu preso, você tem muita coisa no caso desse para disputar. Quando fulano falou isso demonstrou que ele não queria golpe de Estado. Quando fulano falou isso, ele falou que ele não tinha ideia da dimensão, ele queria outra coisa. Então, assim, esse pessoal que deve ter se oferecido pro bono no grupo bolsonarista, né, pensou na autopromoção e deixou de lado a defesa dos clientes, e com isso prejudicou toda a cadeia do pessoal que vai vir depois. Esses são os grandes casos de pensar se golpe de Estado realmente é diferente do atentado contra o Estado de Direito, e por aí vai, né? As grandes questões estão sendo fechadas agora e debatidas no plenário físico. E esses advogados deixaram os réus, seus e dos outros, na mão. Aliás, essa é uma questão interessante que surgiu ali, né? Eu vi o voto divergente do ministro Barroso, né, quando ele se refere ao fato de que tinha que se escolher entre os tipos penais ali. Ou bem era tentativa de golpe de Estado, ou era derrocada do Estado Democrático de Direito. Não dava para ficar com os dois. Mas foi minoritário isso, né? E não foi seguido pela maioria, né, que acabou justamente adotando as duas formas, né? Como é que Sim. pode se pensar essas coisas, digamos, como coisas, como argumentou o ministro Barroso, que de fato se excluiriam, ou coisas que não, elas podem, na realidade, estar somadas e podem convergir para penas adicionadas àqueles que Sim. estão sendo ali julgados? Como é que se pode pensar isso? Acho que você pode pensar da seguinte maneira, e essa tese acho que partiu até do André Mendonça. Inclusive, foi uma parte em que o debate dele com o Alexandre de Moraes ainda estava leve, e por isso que eu acho que ele é muito diferente do Cássio Nunes também, quando ele dialoga com a tradição jurídica, né? Então, pô, tem uma pena mais amena, e o caso de Manual, de novo, é a pessoa que mata alguém, uma facada. A pessoa que matou, cometeu um homicídio, uma facada, ela ameaçou possivelmente, ela fez lesão corporal, ela cometeu, sei lá, 7 crimes juntos com o homicídio, para realizar o homicídio. E o que se entende normalmente é que quando você tem esse tipo de situação, em vez de você processar ela por todos esses crimes e condenar por esses crimes, esse crime maior, ela só é julgada por esse, homicídio. Não homicídio, mais agressão violenta, mais ameaça. Ele Matou, você subsume julga os pelo maior. outros. Isso. Então, o crime maior leva. E acho que foi esse o argumento. Você fala, ou você tem uma tentativa de golpe de Estado que implica numa derrocada no ataque ao Estado de Direito, não tem uma coisa sem a outra, né? Ou a gente vai tratar como distinto, né? Ou não, dá para imaginar uma situação em que eu consigo ter situações separadas. E foi também o argumento do Alexandre de Moraes. Eu consigo ter casos em que talvez seja a mesma coisa, mas consigo pensar condutas separadas e pessoas cometem ações diferentes com esses dois fins dentro de um grande processo,
gente que só faz um, gente que só faz outro. Então a briga é um pouco por aí. Então, assim, faz sentido essa divergência, tanto que o Barroso aderiu, né? Mas eu acho que a outra opção que está sendo feita é, olha, qual está sendo o fiel da balança nessa história? O que explica. Então, essa é a divergência técnica. Tem gente razoável para os dois lados. O que me parece estar fazendo o STF ir para a sua grande maioria para a ideia de falar, não, tem todos esses crimes e a gente vai somar todos esses crimes? É o fato de que é inadmissível esse tipo de conduta. E que é a hora de você sinalizar que quem entra numa aventura golpista vai ser responsabilizado no máximo que o sistema permite. E a pessoa que tem menos culpa, é mais ingênua, etc., pode receber o mínimo da pena. É primária, sabe? Não quebrou nenhum copo, se arrependeu no meio. Mínimo da pena. E a pessoa mais envolvida, máximo da pena. Mas você vai gabaritar ali o Código Penal, sim. Eu acho que a ideia é um pouco essa. Não podemos ser permissivos com esse tipo de conduta. Então, eu acho que essa tem sido a orientação. Agora, é interessante também um dado, né? Você tem essa coisa sendo julgada no STF. E a gente está falando de um monte de cidadãos que não tem, por exemplo, foro especial, né? O que se argumenta é que o processo como um todo engloba gente que tem foro especial. E aí não dá para você separar. Além do que a gente já tinha, por exemplo, aqueles inquéritos que vêm lá de trás, das fake news, dos atos antidemocráticos, que também já ocorriam no âmbito do Supremo Tribunal Federal, né? E claro que isso acabou fazendo com que a velocidade desse julgamento fosse muito grande, né? Eu até vi alguém, não me recordo agora ao certo quem foi, comentando nesses dias que, por exemplo, o caso americano do ataque ao Capitólio, que ocorreu 2 anos antes, até hoje Uhum. está meio ali resolvido. Você tem muita gente ainda que precisa passar por julgamento, enquanto que aqui o negócio já começou, enfim, no mesmo ano em que a Sim. coisa aconteceu, né? Então, e ainda num país que tem a fama de ser um país de justiça muito lenta, que tudo demora a ser resolvido. É, por que, afinal de contas, é possível esse desfecho, né? É só porque tem gente com foro especial ou é talvez pela natureza do que está em jogo? Né? A gente não está falando de um crime qualquer, a gente está falando de uma tentativa de golpe de Estado, uma tentativa de derrocada, vamos aí seguir a linha dos votos vencedores, né? Do Estado Sim. Democrático de Direito. É a natureza do delito ou é a natureza de alguns desses envolvidos, ou talvez, sei lá, a soma dessas duas coisas? Eu sou muito inclinado a pensar que você vai ter um quadro teórico que não vai resolver. E há um certo cinismo em só responder né? Então, assim, só com a questão jurídica, ela elucida pouco o que está acontecendo. Então, eu poderia dizer assim, olha, é igual o caso do mensalão. Então, as pessoas vão lembrar. Tinha 40 pessoas denunciadas, 35 não teriam foro a princípio, mas como eram casos condutas conectadas com pessoas com foro privilegiado, eram julgadas ali. E não lá. E surgiu essa discussão no mensalão também, se tinha que fatiar, se as pessoas tinham que ser julgadas ali ou não. Então, poderia dizer, é a mesma coisa. Tem gente com foro aqui, então tá tudo conectado, tem uma implicação lógica entre as condutas, tem que julgar. Mas me parece que se o Supremo ou não considerasse relevante, ou confiasse absolutamente na capacidade do restante do sistema de justiça processar esses casos, ele delegaria, né? O fiel da balança para onde eu vou com essa questão correta, especialmente no que está assim, diz respeito ao Supremo, cortes constitucionais no país, no mundo inteiro. Então não é uma coisa só do STF, envolve essa avaliação de uma razão mais de Estado do que jurídica. É de dizer, isso aqui a gente vai andar e vai andar rápido. Então, assim, e não é atropelando o prazo. Se todos os processos seguissem os prazos, você olha lá no Código de Processo Penal, etc., sem molerar, seria essa velocidade aí. Seria essa velocidade. Só que eles falaram, bom, o controle do tempo é uma opção política também. E houve essa opção. A gente vai agilizar, a gente vai tocar o mais rápido possível. O Alexandre de Moraes. E conseguiu dar esse ritmo.
respeitando os prazos legais. Porque você olha no Código de Processo Civil, no Código de Processo Penal, você não entende porque um processo demora. Porque é 15 dias para um advogado falar isso, 15 dias para o outro, se somos prazos, dá 6 meses. Demora 3 anos porque é a opção dos juízes de como gerir suas bancas, os processos e tudo mais. Se você tem um juiz investido em dar celeridade para um processo, e gerenciar o seu gabinete, sua vara, anda rápido, né? Os prazos processuais não são empecilho para isso, é a gestão da justiça, de fato. E o Alexandre de Moraes, para não dizer que é uma situação absolutamente excepcional, que ele estaria sendo arbitrário nessa velocidade, se você pega o desempenho do gabinete dele, ele é mais rápido do que os outros ministros. Ele tem um acúmulo de processos notadamente menor, assim, muito menor do que o dos outros ministros. Então, ele trabalha com essa velocidade e eficiência já do modo geral também. Mas o caso justifica, o caso absolutamente justifica. Quer dizer, por ser esse delito contra a democracia, no caso. Sim, por ser porque nesse caso, acho que você está apostando que um julgamento rápido e uma resposta rápida é uma sinalização para todas aquelas pessoas que financiaram ônibus, 50 ônibus para levar gente do interior de Minas Gerais até Brasília, levando um monte de gente para tentar forçar um golpe de Estado, que vai ter uma resposta rápida e dura. A aposta de que essa decisão comunica algo com um efeito inibitório, e por isso precisa ser rápida, para que nas próximas eleições não tenha nada disso, ou tenha o menos possível disso, ou que não tenha um monte de gente que aposta que não ia dar nada. Eu acho que essa é a lógica da rapidez desses casos. Agora, uma coisa que, enfim, a gente está o tempo inteiro falando dela, mas parece que ela ainda não entrou na agenda da corte, no sentido mais imediato. O que eu estou querendo dizer? Bem, tá lá porque tem gente com foro especial, além dessa questão aí da gravidade da situação. Cadê essas pessoas? Ou seja, né, a gente tem, por exemplo, o Cid, que deve dar aí na sua delação premiada uma série de informações importantes para atingir agentes políticos que têm ainda, muitos deles possivelmente foro especial, para além daqueles que, mesmo já não tendo, o tiveram no passado recente, quando essas investigações já tinham começado. Estou pensando aqui nas investigações sobre os atos antidemocráticos ou o inquérito das fake news, enfim, essas coisas já vêm de lá de trás, quando, por exemplo, Bolsonaro ainda era presidente, então tinha foro especial. Agora já não tem, mas como já estava sendo investigado desde lá de trás e pode ser objeto da delação do Cid agora, a coisa entra. Digamos, ao surgir informação relevante sobre esses atores aí centrais, né, lideranças políticas, essas pessoas, digamos, furam a fila do julgamento? Ou elas vão ficar lá para o final, depois que você julgar os 1000 bagrinhos que invadiram a sede dos três poderes, você aí começa a julgar os tubarões da história? Então, acho que, em primeiro lugar, essa é uma opção absolutamente política. E ela é absolutamente política porque não existe regra nenhuma sobre que ordem priorizar no julgamento. A escolha do que julgar, o que não julgar, o que andar rápido, o que demorar, é da cabeça de cada ministro. Então, é uma opção política, né? E, portanto, principalmente do relator, né? Imagino. E do relator, no caso. Um caso importante também, fora do nosso contexto, foi quando o ministro Teori Zavascki afastou o Eduardo Cunha. Uhum. Né? O afastamento do Eduardo Cunha era um pedido que a PGR tinha feito para ele e ficou na mesa dele 6 meses. E ele só dá a medida cautelar para afastar o Eduardo Cunha assim que acaba a votação do processo de impeachment na Câmara dos Deputados. Ele teve a escolha absolutamente política de esperar a votação ou tirar Eduardo Cunha no início do processo de impeachment. E a opção foi essa. Então, então isso é íncito a natureza, né, desses julgamentos da Corte Constitucional, e agora vai ser um pouco isso, sentir um pouco a temperatura, sentir um pouco o debate público, como que o pessoal vai reagir a 17 anos para um funcionário da Sabesp, um motoboy, né, são penas altas.
mas que vão criando também, sedimentando a ideia de que, né, o que você tinha antes desses fatos. Um argumento muito razoável de que as ações do Bolsonaro eram virulentas, elas eram polêmicas, mas elas não eram necessariamente uma incitação a um golpe de Estado ou não estavam conectados com esse movimento. Eu acho que as provas e a sedimentação da ideia de que teve muita gente que foi lá querendo dar um golpe de Estado. Bom, como que elas chegaram lá? Elas foram financiadas? Foram. Ah, poxa, foram financiadas. Como que foi a polícia e o exército nesse momento? Ah, eles deram cobertura. Quem mandou? Aí você chega nesse topo da cadeia. Mas na questão do foro, é o seguinte, você pode ter, normalmente o foro ele é ligado a uma condição da pessoa que cometeu o crime. Então, o presidente, enquanto tem o foro, está no exercício da função e cometeu um ato em razão da função, tem foro. Perdeu o mandato, já era. Né? Então, foi o que aconteceu com o Temer. No dia seguinte que ele saiu da presidência, sei lá, menos de uma semana, o Bretas decretou uma prisão cautelar que durou 2 dias do Temer porque ele perdeu imediatamente o foro. Mas você tem alguns casos que estão no STF pela natureza do crime. Porque, e daí, quando for pela natureza do crime, que é os casos do inquérito das fake news, dos atos antidemocráticos, não importa. Você entrou naquele grupo de ação, você está lá. O que é complicado. E acho que justifica na É complicado investigação. por quê? É complicado porque o mandato que o próprio. Porque o STF precisou construir o seu próprio mandato para investigar esses atos pela inércia do PGR durante o governo Bolsonaro. Então, tem uma fragilidade jurídica grande. Você precisa. Isso fere várias convenções jurídicas. Fere. Né? Você só legitima essas ações se você entende que elas estão atendendo a outros valores, outros princípios, outros objetivos institucionais e estão ocorrendo à margem de uma legalidade estrita, mas ainda assim legitimamente. É um discurso difícil de fazer. Então, assim, tem problemas com o inquérito das fake news, com os atos antidemocráticos, motivados em grande parte pela omissão do PGR, e com esse objetivo de evitar um golpe de Estado, que é absolutamente legítimo. Mas, então, eles se dão esse mandato para olhar para esses atos. Então, isso pega bem, sei lá, fraude em vacina, pega vários os atos golpistas. Agora, você pega esses atos das vendas das joias, que esses atos de corrupção de vereador do governo, né, de baixíssimo clero, não parece estar conectada com essas coisas. Aí eu acho que aí é onde fica mais evidente que o STF não se desincumbe desses casos por não confiar que os juízes de primeira instância vão dar conta disso aí. E aí você tem uma base razoável de falar, puxa vida, né, o STF aqui ela forçou a barra para julgar aqui também. Forçou a barra. A gente está vendo a Lava Jato do Supremo, talvez? Ah, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Então, prisão para ter delação premiada, né? É, o caso do Cid é muito eloquente, né? Eu acho que é isso. Você prende ele, prende o pai. Fizeram um monte de coisa, fizeram um monte de coisa errada. Você pesou a mão na prisão provisória. Pesou? Ah, no país se pesa a mão em prisão provisória? Com certeza, mas tem muita semelhança O com Anderson Torres também, né? isso. É a Lava Jato do Supremo, na mão do Alexandre de Moraes, que é muito mais hábil que o Moro, né? Mas que possivelmente vai ter um futuro tão doloroso quanto, num horizonte daqui a 10 anos, do sistema. E o que acontece com o Moro e com o Bolsonaro é que o sistema não tem como tolerar esses sujeitos absolutamente extravagantes que vão realizar uma série de irregularidades em nome do seu projeto. Mas talvez com uma É, diferença importante, né? O Moro, a despeito de qualquer coisa, sempre foi um juiz de primeira instância, né? E a gente está falando aqui de uma decisão colegiada do Supremo. Ainda que, vamos dizer, pilotada pelo Alexandre de Moraes, acima disso vai se apelar a quem? as coisas podem mudar, né? Eu não sei o que vão ser as próximas indicações do Supremo, né? A perspectiva não é boa, o cenário político pode mudar radicalmente. Hum. Não sabe, pode ter impeachment de ministro do Supremo, entendeu? Daqui a 7 anos e ele ser impeachmentado.
E o É próprio Zanin, difícil. né, que era, vamos dizer, um algoz da Lava Jato, votou a favor da posição do Alexandre de Moraes nesse caso. Pois é. Então, que é, para mim, uma incógnita ainda. Qual é a do Zanin, né? Ah, e minha crítica foi sempre nesse tom. O problema de se indicar gente sem uma biografia bem estabelecida. Então, eu acho que vai ser um problema. Pode ser um futuro complicado para ele. E eu acho que a grande diferença entre a Lava Jato do Alexandre de Moraes e a do Moro era que o objetivo do Moro era derrubar o Lula. Era derrubar um partido e um candidato específico por enxergar, sem conseguir provar direito, uma série de atos de corrupção, de irregularidade, né? Ah, o caso do Alexandre de Moraes é evitar um golpe de Estado. Não dá, né? Então, existe um fim muito mais legítimo do que o Alexandre de Moraes está fazendo do que o Moro fez, em termos do que é a função, não em termos de moralidade, não da função judicial. É parte da função do STF tentar evitar um golpe de Estado. Não é parte do juiz de primeira instância impedir a vitória de um candidato popular que realizou atos de corrupção que você não conseguiu provar. Ou você prova, e aí você tira a pessoa, ou você provou. É isso. Né? Então, os métodos são muito semelhantes, mas eu acho que tem uma diferença de legitimidade política gigantesca. Agora, esse julgamento, Rubens, ele começa justamente às vésperas de uma troca de guarda na PGR, né? E você mesmo acabou de mencionar aí que a omissão do PGR, para dizer o mínimo, né? Ela é uma omissão que acabou justificando muito desse ativismo do Supremo Tribunal Federal e particularmente do Alexandre de Moraes nesses inquéritos todos, né, que inquérito das fake news, inquérito dos atos antidemocráticos, agora toda essa situação de reação ao 8 de janeiro e aquilo que estava envolvido no 8 de janeiro. Agora, é curioso que no caso do 8 de janeiro, pelo jeito a PGR resolveu embarcar e até, enfim, tem ali um representante da Procuradoria-Geral da República que foi justamente o procurador atuante nesse caso perante o tribunal. Imagino que, enfim, não sei se esse vai continuar nos próximos casos, se, havendo troca de guarda, ele poderia ser substituído, mesmo tendo sido ele que iniciou, né, todo o processo agora. Como é que essa troca de guarda na Procuradoria-Geral da República, imaginemos por alguém de perfil diferente do Aras, como é que isso pode impactar a continuidade desse processo? No nível processual não é problemático, porque a parte é a PGR, e é por isso que pode ser o próprio PGR, um sub-PGR, um vice-PGR que pode estar assinando as petições, porque é a instituição que é parte. Você pode ter uma mudança de estratégia nas peças? Você pode. Né? Você tende a respeitar o que é a estratégia comum inicial que está lá, você tende a não negar o que aconteceu antes. Se bem que a gente já viu isso acontecer na AGU, às Hum. vezes, né? Muda uma orientação de governo e a AGU muda muito de postura. Na atuação da PGR no 8 de janeiro não é problemático. Né? É que agora Inês é morta. O que foi muito duro foi durante o governo Bolsonaro, quando você tem esse agente central de controle e freio ao governo, e que serve também como accountability freio a excessos do judiciário, se retirando de cena. E um presidente que fica forçando com atos inconstitucionais, ilegais, e tentando mobilizar um golpe de Estado, e uma corte que conseguiu se manter independente e autônoma e se concedeu poderes para combater, né? É isso, né? O dano foi gigantesco. E daí feriu a reputação do STF, fere a reputação das instituições, né? A desconfiança com o poder político só aumenta, né? Então, e isso eu falo de impressão, porque os dados que a gente ainda tem, né, sobre confiança nas instituições, ainda mostram uma alta, né, de confiança no judiciário, no STF. Eu acho que foi esse efeito rápido de viabilizar as vacinas. O STF salvou o Brasil nesse sentido. Viabilizou a vacinação, viabilizou o distanciamento social, empoderou a capacidade dos governadores competirem com o presidente. Uhum. Mas depois disso,
né? Eu acho que um advogado quase delirante, mas pode chegar lá na frente e falar que elas são pessoas odiadas, porque tem uma parte das pessoas que de fato a reputação do STF é baixíssima, né? E isso se mede pela ausência de mobilização em defesa do STF no dia seguinte. Hum. Quantas notas de defesa à reputação? A Fiesp mandou carta, a CNI, a AMB, a OAB. Teve agora uma coisa contra um advogado ou outro, mas assim, muito restrita essa solidariedade. Não soou como uma coisa absurda e que toda a comunidade precisava se unir em prol do STF. Uma parte da comunidade falou, são odiados mesmo. Agora, uma outra coisa que me parece interessante aqui, né? Você falou, né? O PGR, durante esse período Aras, né, e durante o governo Bolsonaro, ele nem atuou como um instrumento de controle e freio sobre o executivo, né? Muito pelo Uhum. contrário, ele foi um instrumento de proteção do executivo. Às vezes atuava, parece que de forma mais diligente até do que a Advocacia Geral da União, com relação a Sim. isso, até do que o Ministério da Justiça, a gente poderia ainda dizer. Mas, por outro lado, esse outro papel que você mencionou, da Procuradoria-Geral da República, como um instrumento também de controle e accountability do Judiciário, digamos, foi até um papel talvez tentado pelo PGR. Mas o que acontece? Na medida em que. Peraí, e tentado justamente porque ele estava muito ocupado em defender o presidente da República e o seu grupo político. E aí, na É, medida em que o presidente da República entrava em embate com o Supremo Tribunal Federal, ele atuava no sentido de tentar pôr freio no Supremo Tribunal Federal para proteger o presidente da República. Quer dizer, ele não estava é isso. agindo de forma relativamente equitativa para os dois lados aí. Isso. Só que aí o problema é, justamente por agir dessa maneira, o que ele acabou produzindo foi, no certo sentido, o oposto. Foi obrigar o STF a ocupar o espaço que ele se recusava a ocupar. Já que você não cumpre a sua função, você, por exemplo, abre mão de mover certas ações contra o executivo, ou você opta pelo arquivamento de uma ação, o Supremo vem e chega, não, a gente não vai acatar essa recomendação ou esse E isso pedido foi da PGR. absolutamente inédito, inusitado. Pois Arquivação, é. não. Então, e nisso tem essa opção política e absolutamente decisiva, de falar, pô, eu vou me deixar, em nome da legalidade, das convenções, da previsibilidade da minha ação, me sujeitar a instituição ser morta, ou eu vou criar mecanismos de sobrevivência da instituição e com isso das eleições e com isso da democracia. É isso. Só que o paradoxo nisso, a dimensão política salta aos olhos e isso prejudica a credibilidade de médio e longo prazo do Supremo. No curto prazo, a gente vai falar, tá certo, defendeu a democracia. Pô, mas esses caras são políticos demais. Todo mundo vai ter que conhecer que é, Hum. é verdade. Isso pode dar errado? É verdade. É uma armadilha, né? E é uma armadilha, enfim, que primeiro um executivo que está o tempo inteiro transgredindo produz, porque ele obriga o Supremo o tempo todo a estar agindo contra esse executivo transgressor, e aí começa a passar a impressão de que há uma briga, uma disputa política entre Supremo e Executivo, e há. A questão é onde começa, quem é o provocador e quem está simplesmente reagindo à provocação. Só que, de outro lado, na medida que o próprio PGR também não toma providências, ele reforça a armadilha. E aí Sim, você entra nesse processo de deslegitimação dos mais odiados da República, né? que foi uma formulação super interessante que você fez num artigo nosso que nós publicamos na Piauí, que chama Carta Branca ao Xandão, Aham. lá atrás, e você fez uma formulação super interessante dessa armadilha. Um presidente que fica constantemente agindo de forma inconstitucional, sem que haja uma institucionalidade ampla que o barre, força o STF a exercer cada vez mais controles de formas cada vez mais heterodoxas, de forma cada vez mais política. E com isso, no médio e longo prazo, absolutamente fragilizando. Na minha percepção, a autoridade e a reputação do STF está absolutamente fragilizada. Assim, está por um triz. Está por um Não, e o triz. PGR não pode ser pensado fora disso, né? É isso.
Não, eu fico muito curioso para imaginar qual vai ser a responsabilização e o destino que vai ter o atual PGR, se ele vai se aposentar com cargos de dignidade ou se é alguém que vai ser enxovalhado pela instituição. Eu acho que o Ministério Público Federal vai ter que também lidar um pouco com esse dilema para saber o que você faz com um detrator da instituição. Fragilizou uma instituição que tinha uma reputação, um papel, uma relevância, e que ele, no final das contas, fragilizou o papel do PGR. Ninguém mais pensa que pode tudo a PGR como pensava no auge da Lava Jato e por aí vai. Uhum. Agora, uma outra coisa também importante com relação a isso, você falou de enxovalhar o PGR, né? Nesse julgamento, uma coisa que também chamou atenção, para além daqueles momentos caricaturais da conduta dos advogados de defesa, que, como você mesmo já colocou, não defenderam muito bem os seus clientes, isso, aliás, foi ressaltado por ministros da própria corte, sobretudo o Alexandre de Moraes. E, no fim, o que a gente viu foi ele, não vou usar enxovalhar, vou usar uma outra palavra, ele esculhambou os advogados. Né? Quer dizer, um fez questão de dizer o seguinte: olha, o advogado, na verdade, largou o seu cliente, o seu constituinte, né? Foi até a expressão que ele usou, ao léu, né? Esse aí, coitado, não teve quem lhe defendesse, ficou muito mais preocupado em conseguir lacrações para a rede social, quem sabe antevendo uma candidatura a vereador do ano que vem. Até fico pensando se ao fazer isso até o Alexandre de Moraes não ajudou nessa candidatura, porque de certa forma chamou atenção para o que poderia ser a estratégia do advogado, que já é, aliás, suplente de deputado, já, né, isso tem que ser observado, e acabou de ser expulso, inclusive, do seu partido, o Sim. Solidariedade. Agora, ainda depois cobriu a aposta e ainda falou: olha, e é um sujeito que, pelo jeito, não sabe distinguir Pequeno Príncipe do Príncipe Maquiavel, né? Não leu nenhuma obra nem a outra, misturou as duas, uma não tem nada a ver com a outra, né? Enfim, só faltou chamar o sujeito de imbecil, né? Sim. O que na prática fez, mas não usando a palavra. E também ao se referir à advogada, né, a que fez a defesa do terceiro réu, quando diz o seguinte: olha, até que antes da advogada entrar no caso de volta, a Defensoria Pública, que tinha assumido o caso por conta daquilo que você apontou também, vamos dizer, a perda de prazo, a Defensoria Pública estava fazendo um bom trabalho. Aí, pô, a advogada resolveu votar e estragou Hum. tudo. Né? Não é um pouco demais também o juiz, num caso como esse, veja, não é nem que ele está repreendendo um advogado por uma conduta imprópria dentro da corte, ali na conduta. Ele está, na realidade, esculhambando o advogado na sua competência como tal, né? Isso não é um problema É, também? eu acho que tem algumas dimensões importantes aí nesse fenômeno que eu acho que você está ajudando muito a gente sair da parte mais superficial dele, Cláudio. Hum. Uma delas é, no Brasil, se for em primeira instância, segunda instância, o advogado que chegar perto de fazer qualquer coisa, vai juiz dá ordem de prisão. Ilegal, mas dá. Pessoa escoltada para fora, esse é o resultado, né? Nenhum juiz toleraria esse abuso, mas isso não resolve a questão. Eu acho que só para dar um parâmetro, né, sobre o que é excesso, o que é a conduta judicial no país. Né? A outra é o seguinte: acho que o Alexandre de Moraes entendeu as diferentes dimensões da disputa de narrativa. Então, para a comunidade jurídica, realmente, um pouco excessivo, um pouco mal, não cabe ao juiz. Mas ele entende que tá, se o cara tá fazendo um vídeo para esse público amplo, eu também vou fazer. Eu também vou dar minha lacração. Ele pode estar fingindo que não, mas ele sabia que esse vídeo dele também ia circular. E de fato, você olha qualquer portal, tá um seguido do outro. Né? E eu orientei uma iniciação científica, deve depois virar algum produto interessante, muito recente, do menino chamado Gabriel Moraes, que ele estava falando, ele rastreou como o Supremo do governo Bolsonaro partiu para cima disso, pegou todo esse movimento do Twitter, do TikTok, né, que é parte desses ministros, o Gilmar, o Alexandre e o Barroso, de falar: nós vamos disputar essa audiência política também, em termos políticos. Já estão tomando porrada com o político. Vamos se defender nesse campo também.
Então, é engraçado porque aquela velha dinâmica, esse seu meu estranhamento também, isso não é demais, é de alguém que está falando assim, puxa vida, a dinâmica mudou e parece que é um jogo diferente, que eu não reconheço mais. Não é necessariamente, né? Estão tendo várias violações ao jogo. O que aconteceu? Eu diria, o jogo mudou. Era uma parte do argumento do Catimba também. Hum. O que os agentes querem, os objetivos deles, é tão diferente que tem um outro jogo que parece que era aquele tipo de sustentação oral, que era aquele tipo de julgamento, e não é. Os ministros se engajam numa disputa pela audiência política para tentar angariar algum tipo de autoridade também. Agora, eles abraçaram isso. Eles não estão tentando mais se revestir do mal. Então é simbólico também eu acho que a aposentadoria da Rosa Weber, muito próxima, vai ser a última, ou talvez uma das últimas, representantes do que era a esperança de ter uma legitimidade pela imparcialidade, uma juíza moda antiga, recatada, que às vezes vai se autoconter, muito raramente vai agir de uma maneira mais incisiva. É outro jogo, né? Essa corte Alexandre é uma corte que quer ganhar os corações e mentes via noticiário, via TikTok também e via Twitter. Enquanto tá tocando impecável na parte jurídica de você falar assim, não tem um erro grotesco, né? Você pode falar, pesou a mão na dosimetria, pô, esse crime aqui não sei se cabe, mas assim, é um cara que não erra o arroz com feijão, não erra. E uma coisa interessante, né? Você falou disso, do recato da Rosa Weber. No caso do Alexandre de Moraes, é curioso porque ele faz isso, por exemplo, de uma forma muito diferente daquela do Barroso ou do Gilmar Mendes, né? Que saem por aí dando entrevista, indo ao encontro da Uni. E o Alexandre de Moraes, nada disso. Ele se pronuncia sempre no âmbito do processo, né? Seja proferindo ali um discurso durante a sessão, né? Seja no relatório que escreve, seja na sentença que dá. Ele se manifesta dentro da instância judiciária propriamente dito. Não é um juiz que vai dar entrevista para o jornal, né? Que vai no seminário e resolve pontificar sobre vários assuntos possíveis. Eu É acho que a diferente, né? O diferença modo de fazer, né? é diferente, porque ele vai, eu acho que ele até vai, então ele foi num evento grande da Piauí, ele tem uma conta de Hum. Twitter, Mas ele posta muito mas pouco, né? a porrada dele não é ali. Então, ele vai num evento, vamos falar aí os atos. Daí ele fala com aquela cara assim: vai ser todo mundo julgado nos ditames da lei, com o devido processo legal e não sei o quê, mais com atenção e blá, blá, blá. Então é uma coisa que não passa um pouco da linha nesse âmbito político, mas ele está Uhum. presente. E no processo ele Aí age, ele é o ele. Xandão, né? Ele é Xandão no processo, né? Ah, por exemplo, uma figura como Gilmar, como Barroso, eles exercem toda essa expansividade deles, essa sinceridade. Né, o Barroso é sincero demais, né? Ele tem uma concepção muito peculiar do que é o limite dele como ministro do Supremo, e ele fala abertamente sobre isso em tudo que é evento, e quer estar bem em todo evento, e quer muito claramente conquistar essas diferentes audiências, e aí é ele quem mais apanha nessa história toda. Então, Alexandre, eu acho que ele tem essa habilidade de estar conseguindo percorrer isso e tomar pouca porrada, pouca porrada. Porque decide como juiz e se comporta como juiz, vamos dizer, independentemente do teor da decisão que ele exara Eu acho que ele quando ainda atua dentro do tribunal. ele consegue ser muito político, mas com verniz jurídico bem feito. Tem umas Sim. duas demãos de verniz jurídico, sabe? Eu tenho essa impressão. Ele articula bem, ele se articula bem com o restante do plenário, né? Ele nunca se deixou. Quando ele entra, né? E o ministro Marco Aurélio tenta dar uma bronca, uma intimidação nele, como fez com o Barroso, não se deixou, a gente atropelou o Marco Aurélio, né? Então ele é um cara que entendeu, acho que muito bem o jogo, É que o muito bem a lugar e o função. momento fazem diferença, né? É, eu acho que
é uma figura política, né? O Xandão, assim, da nossa história, né? Você não entende esse período sem se reputar não só a STF, mas ao Xandão, né? Então, mas pode dar muito errado isso aí, E no você acha que médico, vai dar errado? eu acho. Qual é o seu receio, Rubens? Eu acho que vai vir um backlash, uma retaliação severa ao tribunal. Passada toda ameaça golpista, né? Alexandre é um bom ministro de guerra, né? Não sei se ele é um bom ministro para tempos de paz. E se houver tempos de paz, normalidade institucional, talvez ele mesmo seja escorraçado, enxovalhado. Que é um receio que também eu vi outro dia na conversa aqui com o Davi Tangerino, né? Ele também estava exatamente com essa preocupação, né? Que daqui a pouco você tem esse período passando e você tem a rebordosa, né? Não é a Isso palavra junto com dele, isso, rebordosa é minha, mas mitigação, enfim. mas que é boa, mas a mitigação de poderes da corte, uma revisão das suas decisões mais progressivas, porque quando vem o backlash, vem tudo, né? Vem um monte de coisa a reboque. Então é isso, não vai ser centrado nele. Ele paga um preço e com isso vem muita reação reacionária, né? Das alas mais reacionárias, vem junto nesse trem. Então, eu não sei se eles demonstraram essa capacidade de evitar esse backlash aí. Eu acho que eles estão muito confiantes de que eles seguram a bronca. Eu tenho menos confiança. Tudo bem. Muito boa conversa, Rubens. Poxa, eu que agradeço demais. Provocações super interessantes aí para tirar de um fato, vai quase mundano aí, reflexões super interessantes, Cláudio. Parabéns. Muito obrigado pelo convite, viu? Imagina, eu que quero agradecer, mas eu vou te devolver a palavra agora para, enfim, se houver algum ponto que você acha que a gente acabou não tratando, que você acha importante abordar, você possa fazer, e claro, para fazer também aí a sua amarração final. Por favor, Rubens. Sim, eu acho que teve na briga do André Mendonça com o Alexandre de Moraes um fato que me surpreendeu, porque para mim o ministro André Mendonça ele é o bolsonarista no tribunal que usa talher, né? Que é civilizado, né? E o Cássio Nunes faz essa coisa de ser o caminhão, né? Vai lá, atropela e traz as teses, e é absolutamente alinhado, com a área mais extrema, e não importa como que ele vai chegar ali. Eles ocupam essas personas muito diferentes. Me surpreendeu muito. A briga do Anísio André Mendonça com o Alexandre de Moraes é motivada pelo fato do André Mendonça dar a entender que a invasão do Palácio do Planalto se dá com uma condescendência do governo Lula, né? Que então deixa transbordar e transparecer a sua faceta mais conectada também com o discurso mais extremo de conspiração do que rola na bolha bolsonarista, né? Então, assim, eu coloco ele nessa caixinha de ser alguém que vai estar direito, é um conservador com uma pitada reacionária, mas que está preocupado em construir uma biografia, e isso limita a esfera de ação dele, mas ele demonstrou que talvez não seja só isso, não. Hum. Talvez não seja só isso. Que quando ele quiser ou se sentir mais confortável, ele pode dar uma debandada e ficar mais próximo do Cássio do que se espera. A ver, né? A ver, A a ver. ver. Por isso é muito importante ver a composição futura. Você precisa ter gente que é capaz de mitigar esse tipo de movimento, de mitigar uma corrida para baixo no Supremo, Hum. sabe? E não me parece que as escolhas vão ser pautadas com esse tipo de preocupação em mente, mas outras. E esse caso interessante, só para mencionar, né? É evidente que houve falha do governo. Acho que isso basta ver a situação do general Gonçalves Dias para a gente perceber que houve falha. Ele vai um ponto além, né? Não é que o governo errou, o governo falhou. Ele está dizendo, o governo teria contribuído conscientemente para que isso acontecesse, né?
Ele não fala, né? Esse que é o. Sim, mas fica no louco, subtexto, né? Fica no subtexto. Quando o Alexandre de Moraes explicita isso, ele fala: não coloque palavras na minha boca. Mas... Sim. Então, Parece o nós Bolsonaro, né? tínhamos. Que diz sem dizer, né? É isso, e isso é mais perigoso. Ainda por cima, no ministro do Supremo que devia ter muita clareza, né? Nessas horas. Porra, Devia ter é muita isso. clareza. Muito bem. Rubens, brigadíssimo pela conversa. Foi realmente uma conversa super interessante, importante para a gente entender isso que está passando. Vamos ver aí o quanto esses primeiros julgamentos vão já se refletir nos próximos, né, naqueles que vêm na sequência. Acho que, pelo jeito, se firmou já qual é o parâmetro, né, para esses próximos julgamentos. E acho que é por isso que é tão importante essa semana desse ponto de vista. Mas, enfim, quero agradecer a você e fechar aqui, como eu faço sempre, agradecendo também a todas e a todos que têm acompanhado o Fora da Política Não Há Salvação, seja por meio do canal do YouTube, seja por meio do podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas de áudio. E, claro, também agradecer a todos e a todos que têm contribuído aqui com o projeto do canal pelas várias maneiras que são maneiras de ajudar aqui no projeto, seja naquele botãozinho do coraçãozinho do YouTube, né? O botãozinho do Valeu Demais, que permite contribuições pontuais, seja se inscrevendo no canal e assim se tornando um membro do clube dos canais do YouTube no Fora da Política Não Há Salvação, que permite uma contribuição reiterada, também de forma similar, fazendo uma assinatura simbólica no site financiamento coletivo benfeitoria.com, onde tem lá a campanha de apoio ao Fora da Política Não Há Salvação, ou ainda, para quem preferir, por esse caminho, fazer um Pix para o canal, usando a chave Pix do canal, que é também o e-mail de contato para quem quiser mandar uma mensagem, que é contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Repetindo o e-mail, contato@foradapolítica-não-há-salvação.info. Bem, então, dito tudo isso, eu quero aqui me despedir de todo mundo, me despedir do Rubens, reiterar o agradecimento a ele e terminar. Até a próxima. Fora da política não há salvação. Um canal e podcast para discutir política. Produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto.